Fala galera, muito bom dia, muito bom dia! Chegando aqui para bater um papo com vocês e vamos falar especificamente da semifinal do Campeonato Gaúcho, domingo às 16 horas. É ou não é um jogo jogado? Eduardo Cudê contra o Nova Iguaçu conseguiu poupar alguns principais jogadores no segundo tempo. O Inter só pensa na semifinal. Tudo isso e mais um pouco depois da vinheta. É isso aí, galera, e vamos de KTO, KTO onde a diversão é garantida, apaixonada por esportes, apaixonada por pessoas, junta tudo isso para te divertir. Tu vai lá no site da KTO, faz teu cadastro, utiliza o código JAIR e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, e aí depois tu te diverte. Bom, minha dica para Inter e Juventude, o Internacional ganha, lá no Alfredo Jaconi, tá? Ganha de 1-0, 2-1... mas sai com a vitória do Alfredo Jaconi e encaminha uma vaga final. Bom, dito isso, por que o Jairo tá dizendo que é barbada? Que é barbada não, que o Inter ganha? Cara, antes de eu te falar sobre isso, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos por mais em 2024. Não é jogo jogado. Eu dizer que o Inter ganha é uma coisa, dizer que é jogo jogado é outra coisa. Não, é diferente. Mas Jairo, o Internacional lá na fase classificatória ganhou do Juventude com um time misto. Com um time quase todo reserva. Bom, fase classificatória, já diz tudo. É um outro jogo. É um outro jogo. É um jogo diferente. É um jogo que o estado anímico dos dois times muda. Do Juventude também muda. O Juventude parece que engrenou, o time do Roger. Tá bem nos últimos jogos. Não que estivesse mal, mas está bem. É um time de Série A. Mas já era o time inferior ao do Inter. Eu concordo contigo. O elenco do Inter é bem superior ao do Juventude. Bem superior. E o time titular é mais superior ainda. Mas mesmo assim é um jogo que dê decisão. Não é a mesma coisa que um jogo de fase normal. É decisão, o Juventude sabe que para chegar a uma final de Campeonato Gaúcho tem que fazer valer o seu fator local e é nesse jogo, diante da sua torcida, que pode fazer a diferença e trazer um resultado positivo para o Beira-Rio. Tem tudo isso. Mas do outro lado, do nosso lado, tem o quê? Tem muita qualidade. Tem muita qualidade. Por isso que eu digo que o Inter vence o Juventude. O Inter vence e encaminha uma vaga final do Campeonato Gaúcho. E o Inter vence por vários motivos, a meu ver. Porque precisa ganhar o Campeonato Gaúcho. Porque tem mais time. A vontade do Inter, o estado anímico que eu venho falando, é muito maior que a do Juventude neste momento. Por questões de obrigação de ganhar um Campeonato Gaúcho. É sim obrigação, cara. Faz muito tempo que a gente não ganha. Então, essas questões levam o Inter a ser favorito. E principalmente por ser o melhor time. E não é que um desprezo ao Juventude, o Inter seria favorito contra o Juventude, seria favorito contra o Caxias, seria favorito contra o Grêmio. Agora, o favoritismo tem que ser confirmado dentro das 4 linhas. É ali que a coisa se resolve. É ali que a porca torce o rabo. E o Inter vai com o que tem de melhor diante do Juventude, obviamente. Porque a primeira partida de uma semi, a segunda é numa segunda-feira à noite, no dia 24 ou 25, à noite, no Beira-Rio, um horário esdrúxulo. Não teremos Ener Valencia, mas esse é um outro detalhe que eu já vou te falar. Então, o primeiro jogo é fundamental para o Internacional. Voltar, e a gente diz muito nessas questões de mata-mata, voltar vivo. Não, voltar vivo e encaminhar a classificação, eu acho. Porque tem time para fazer isso e trazer do Alfredo Jaconi um resultado positivo. Eu queria te falar agora da questão segundo jogo e Ener Valencia. Eu vi muita gente reclamando, mas segundo jogo numa segunda, logo após a data FIFA, não teremos Ener Valencia. É um absurdo a federação. Peraí, a gente tem que entrar num acordo. Muito se falou neste ano que estamos montando um elenco. Coisa boa temos um elenco. Temos peças de reposição de altíssima qualidade, temos tudo. Então a gente precisa decidir. Ou a gente tem um elenco ou a gente reclama da federação. As duas coisas não dá. Não teremos Ener? Ok, não teremos Ener Valencia. Teremos Alário. É um baita jogador. É um jogador que vai suprir.
E não foi uma coisa que a federação sacaneou o Internacional. Foi conversado com o Internacional, com o Grêmio, Caxias, Juventude, foi feito um sorteio para ver quem jogava segunda, quem jogava terça, porque já tem finais no final de semana. E as finais no Rio Grande do Sul são sábado, deve ser sábado ainda mais, porque tem Libertadores e Copa Sul-Americana para os dois. Vamos dizer que são os dois envolvidos na final, o Inter e Grêmio estarão? Então, a gente não precisa, não tem que sofrer. O Ener Valencia faz falta? Claro que faz falta, é o Ener Valencia. Mas nós temos o Alário para jogar. Que é um baita jogador. É no Beira-Rio, é com apoio da torcida. Então, vamos acalmar, vamos fazer o jogo que tem que fazer, vamos buscar essa classificação com quem estiver em campo. Ou a gente tem um bom elenco, ou a gente não tem. A gente precisa decidir. Se a gente vai chorar no primeiro desfalque, se a gente vai reclamar no primeiro desfalque, o elenco não tá bom, então. É diferente de anos atrás, quando nós perdíamos o D'Alessandro e não tinha ninguém de reposição. Hoje tem. Hoje, se o Ener não vai bem, nós temos o Alário. Em seguida, nós temos Borré e Alário. Se o Alan Patrick não vai bem, tem o Maurício, que pode definir um jogo. Tem o Arangues, tem o Bruno Henrique. Então, vamos com calma com relação a essa partida, que está tudo sob o controle do Eduardo Cudê. Ele saberia que perderia jogadores em algum momento durante as competições, e este momento é agora. Está perdendo um jogador. Bom, para a segunda partida, vamos utilizar ele em Caxias. Bom, falando de Inter, que vai a campo diante do Juventude em Caxias do Sul. Juventude em Caxias do Sul. Antony no gol. Bustos, eu acredito em Mercado, Vitão e René. Arangues voltando à primeira função, porque não podemos contar com o Fernando. Bruno Henrique, esse é um capítulo à parte. Maurício e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Por que Bruno Henrique é um capítulo à parte? O Inter sentiu dificuldade sem Bruno Henrique diante do Nova Iguaçu. Não que o Bruno Henrique é o titular absoluto e não sai mais time. Não, não foi isso. Era um time que está mais entrosado com o Bruno Henrique. Tá jogando mais tempo. Entrou o Fernando, Arangues passou para a segunda função, mudou um pouquinho a forma de jogar do Inter. O Inter sentiu um pouco. Então esse jogador volta, esse jogador tem dado ritmo ao meio-campo do Inter e deve começar a partida, e isso é muito bom. Então o Inter vai com força máxima, coisa que não aconteceu no primeiro jogo lá no Alfredo Jaconi na fase de classificação. E esse time tem condições de trazer um resultado sim positivo de Caxias do Sul, esse time tem condições de voltar com a vitória de Caxias do Sul e tem condições de voltar com a vaga encaminhada para a final de Caxias do Sul. Dito isso, agora é só decisão até começar o Brasileiro. É 2 semifinais, é 2 finais, aí tem uma Sul-Americana no meio, daí começa o Brasileiro. É o momento, como diria Mano Menezes, da onça beber água. Só que a onça do Mano não bebeu, morreu de inanição. Ano passado não bebeu. Esse é o momento da nossa onça atual beber água e o Inter trazer essa taça para o Beira-Rio. Gauchão não é uma competição, gauchão é obrigação. Vamos por mais em 2024 e tamo junto.